Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Projetar BIM. Aqui quem fala é o William, engenheiro civil e BIM Manager, e hoje eu vou apresentar para vocês 3 formas de coordenar, de compatibilizar os seus projetos vindos do Revit, tá? A primeira forma é justamente dentro do Revit. Você consegue inserir todos os projetos como vínculo e a partir desse vínculo você consegue, através de uma ferramenta de coordenação, fazer a compatibilização, os clashes do seu projeto, tá? Para demonstrar, eu vou selecionar aqui a minha estrutura desse projeto, é um shopping, tá? Vou dar um giro 360 graus aqui nele para vocês verem melhor. Olha só, ele tem, no entanto, por enquanto, só arquitetura e estrutura, tá? Então, vou selecionar somente a estrutura aqui, pedir para selecionar todos os elementos visíveis na vista, no caso, só a minha estrutura, né? Observe que ela está fixada. E agora eu vou pedir para isolar essa estrutura, só para vocês verem o que é essa estrutura de fato, tá? Ela é um vínculo, né, provindo de um outro software de dimensionamento e foi inserida aqui como vínculo IFC. Poderia ser também vínculo RVT, tá? Qual que é o processo? Basicamente, você vem aqui em inserir, na aba inserir, deixa eu aumentar essa caixinha aqui para vocês verem melhor. Tem vínculo de Revit e vínculo IFC. Se você tem um arquivo IFC, você vem como vínculo IFC. Se você tem um arquivo em Revit, você vem como vínculo de Revit, tá? E aí, inserindo todos esses projetos que você desenvolveu, né? E precisa fazer a compatibilização, colocou eles todos no mesmo lugar, a partir daquele elemento de fixação, como que eu posso dizer? Aquele elemento que define o ponto exato em comum que todos os projetos estão. Se você ainda não sabe muito bem sobre isso, eu vou deixar linkado aqui em cima no card um vídeo que eu explico exatamente como fazer colocar, né, todos os projetos no mesmo ponto, tá? Isso é um ponto muito importante. E aí, tendo feito isso, basicamente o que você vai fazer é vir aqui na aba de colaborar, revisão e coordenação, ou melhor, verificação de interferência e executar a verificação, tá? Aqui o próprio Revit vai reconhecer quais são os projetos que estão abertos aqui dentro dessa área de trabalho. No caso, tem o meu projeto atual, ou seja, aquele que eu desenvolvi dentro do template, e tem um projeto vinculado, que no caso é o modelo IFC. Tá? Então, eu consigo aqui verificar a interferência, por exemplo, entre a minha tubulação e entre todos os meus elementos estruturais. Tá? Basta marcar um aqui e todos aqui. Mas eu quero fazer tudo de uma vez só. Então, basta você selecionar todos os elementos que você quer verificar de um lado e selecionar os outros do outro lado, tá? E executar. Eu não vou clicar aqui porque esse processo demora um pouquinho, tá? Para processar tudo até te identificar, mas é basicamente isso que você precisa fazer para coordenar, tá? E aí o próprio Revit vai te dar todos os clashes, né, que estão gerando ali daquela estrutura com a arquitetura nesse caso, beleza? Então essa é uma das formas de você fazer isso, ok? E aí você pode acessar todas as vistas que ele vai te mostrar também onde tem essas interferências naquela vista que você tá? Lógico que você vai precisar trabalhar um pouquinho essa vista para ver esse clash, né? Porque às vezes ele te mostra, mas tem outros elementos na frente e você não consegue enxergar, tá? Aí você vai precisar ocultar alguns elementos para você enxergar, ir lá e corrigir aquele clash, beleza? A outra forma é utilizando uma ferramenta gratuita da ACA Software, que chama USBIM Viewer. Ela é uma ferramenta específica para visualizar e editar elementos IFC. Excelente ferramenta, roda muito fácil, muito leve mesmo. Para projetos muito grandes, ela é fundamental para que você tenha e visualize esses projetos, tá? Vou aqui abrir, criar um documento a partir de IFC, tá? Poderia ser também a partir de elementos 3D, mas o meu caso é a partir de elementos IFC.
Vou selecionar todos os IFCs que eu quero carregar, né? Não vou selecionar todos porque não vem ao caso. Vou pegar aqui, por exemplo, alguns mais comuns, que é o estrutural. Vou abrir o estrutural, então ele vai ir carregando aqui, né, toda essa geometria. Eu vou deixar aqui, eu estou com 3 programas abertos, então isso pode ser que demore um pouco mais, tá? Mas aí dependendo do seu processamento do computador e também se você tiver um SSD, esse processo aqui é bem mais rápido para abrir, tá? Porque aqui é somente leitura de arquivo mesmo. E olha só, meu projeto estrutural está aqui aberto. Quero adicionar mais projetos. Observe que aqui dentro do USB Viewer, ele não faz identificação de clashes, tá? Isso aqui, existe uma ferramenta específica que faz isso da AK Software, é o USB Clash, mas ele é específico para Clash. E esse aqui é só para visualização, ou seja, para você coordenar visualmente todos os seus modelos, beleza? Então, já selecionei um aqui, já inseri, eu quero inserir mais. Então, eu venho aqui, ó, adicionar modelos IFC. Adicionar a partir de um arquivo IFC, poderia ser um 3D também. E vou colocar aqui, por exemplo, o meu hidrossanitário. E clico em abrir. Então, são 2 projetos muito comuns, né? Que vocês, a grande maioria das vezes, vai ter. E olha só, o meu hidrossanitário carregou ainda mais rápido, né? Mostrando para vocês que a ferramenta realmente é muito leve e mostrando aqui, ó, todos os detalhes, né? Onde que foi modelado cada elemento. E a grande vantagem é que aqui eu consigo tanto visualizar as minhas propriedades IFC de forma muito fácil, tá? Basta selecionar o elemento e todas as propriedades IFC vai aparecer aqui na parte direita, né? E aqui você consegue também controlar a visibilidade, controlar também a cor, a visualização, tudo pelo lado esquerdo aqui, tá? Criar grupos de seleção, enfim, tudo isso para poder facilitar a sua coordenação visual do projeto, beleza? Então essa aqui é a nossa segunda ferramenta e a terceira ferramenta mais útil, ao meu ver, né? Só que ela tem uma certa limitação na versão gratuita, é o Trimble Connect, tá? No Trimble Connect você pode ter um projeto e você pode colocar até 5 pessoas para desenvolver nesse projeto de forma gratuita, tá? Tudo utilizando o IFC e se você utiliza também o SketchUp no seu fluxo, ele lê o SketchUp perfeitamente, porque ele é o dono do SketchUp no caso, né? Então vamos lá. Eu já coloquei aqui para abrir todos os projetos, exceto o arquitetônico, e já tenho aqui todos eles abertos, tá? Para a gente poder fazer esse clash, né, essa identificação de interferência, você consegue, deixa eu voltar aqui que eu já tinha executado anteriormente, provavelmente para você vai aparecer nesse primeiro cubinho aqui, ó. Esse primeiro cubinho é a visualização do modelo por completo, tá? Se você quer só identificar os clashes, você vai vir nesse último aqui, ó, onde tem uma exclamação, e aqui observe que eu só tenho o hidráulico e o estrutural, por isso que ele está me identificando aqui somente o projeto estrutural e o hidráulico para fazer esse clash, tá? Se eu quero selecionar mais, basta eu clicar nesse olhinho aqui, ó, que ele vai carregar os outros projetos, tá bom? Todos aqueles que eu selecionei anteriormente para serem abertos, né? Observe que o arquitetônico não está aqui. Por que o arquitetônico não está aqui? Porque eu não pedi para ele abrir o arquitetônico, tá? Então, por isso que ele não está aparecendo aqui visualmente para mim. Então, uma vez que eu selecionei lá a ferramenta de Clash, eu consigo vir aqui e marcar, deixar marcado só onde eu quero verificar, né, as interferências desse modelo, tá? E aí, vamos supor que eu quero estrutural, vou mudar o estrutural e o acústico, tá? E aí eu vou rodar esse Clash, né? Deixa eu selecionar aqui, colocar um nome. Est X Acoustic. Beleza. Então, só mostrando os dois, até quanto que é permitido. Eu vou colocar 10 milímetros de permissão. E aqui eu posso falar também que eu quero compartilhar com alguém, tá? No caso, eu coloco o nome da pessoa aqui, que ele identifica com quem está incluso nesse projeto, beleza? E Run.
Ou seja, aqui eu poderia selecionar aquelas pessoas que fizeram, né, tanto o projeto estrutural quanto o projeto acústico e mostrar para elas também essas interferências, beleza? Então, para isso que serve. Por quê? Essas interferências, uma vez que você tem lá dentro do Revit o plugin, quer ver, ó, de suplementos, você tem esse plugin aqui, ó, File Uploader, que é o do Trimble Connect, você também consegue identificar as interferências que está tendo no desenvolvimento do seu projeto diretamente aqui na tela do seu Revit, tá? Então, é possível fazer isso e aí tá aí uma grande funcionalidade da colaboração, né? Então, vamos ver aqui, ele ainda está rodando, tá? Sempre que tiver esse símbolozinho aqui, significa que ainda está em processamento. Enquanto estiver em processamento, a gente não consegue visualizar. Mas e depois que já processou? Depois que já processou, vou mostrar aqui para vocês o hidráulico e o estrutural. E aí, basta você clicar no elemento, né? Na visualização, clicar aqui para ele centralizar e mostrar para você onde está esse clash, né? Aí você vai visualizar aqui com as ferramentas de navegação e aqui ele está identificando o clash exatamente no meu piso e na minha bacia sanitária. Esse clash aqui é permitido, porém, como eu não tinha setado lá aquelas configurações de 10 milímetros que estava ok, aí ele identificou que tem um clash, tá? Então eu vou simplesmente clicar nessa bandeirinha para poder ignorar esse clash. Beleza? E vou fazendo isso com todos. Tá vendo esses que tá com a bandeirinha azul? Significa que eu não identifiquei. Os que tá com a bandeirinha branca, significa que eu já adotei, né? E aceitei aquele clash, tá? Observe aqui que a distância é 0 milímetros, ou seja, eu não tinha permitido nada. Aqui, ó, vamos ver esse aqui que tá com 27 milímetros. Eu vou selecionar ele, clicar aqui para visualizar, né? Para ele centralizar. E olha só, o que está dando clash aqui é o meu pilar, né, com a minha torneira. Olha só, a tubulação está passando dentro do pilar. Isso aqui não é correto de se fazer, né? Eu deveria ter descido aqui antes de chegar no pilar e feito o contorno aqui no pilar para poder chegar dentro dessa torneira, tá? Então essa seria uma solução adotada a se fazer, né? Só que isso iria impactar diretamente também no dimensionamento e tal, mas uma vez eu identifiquei esse clash, eu posso vir aqui, ó, e adicionar uma tarefa. Adicionei uma tarefa, coloco, por exemplo, ajustar a torneira, coloco uma descrição também, né? Falando para a pessoa lá que vai fazer esse serviço, no caso, é quem que vai executar isso, né? É o hidrossanitário que tem preferência em cima do estrutural ou o estrutural que tem preferência em cima do hidrossanitário? Então, geralmente é o hidrossanitário, né? Aí eu vou pedir para ele, né? Então eu vou selecionar aqui, assinar, assigns, para poder assinar para alguém mexer nesse processo. Poderia ser uma pessoa só ou mais de um, tá? Como não tem ninguém nesse projeto aqui comigo, eu não estou conseguindo localizar ninguém, tá? Mas bastava você escrever aqui que ele já identificaria quem está nesse projeto com você. E aí você coloca também, né, se é uma situação crítica ou se é alta ou se é máxima, enfim. Então, você vai definindo a necessidade de fazer essa verificação através dessa prioridade, beleza? Você coloca também uma data limite para poder ser verificado isso, né? O tipo, se é um clash, se é um problema, se está solicitando alguma coisa, né? Uma falta, enfim, uma solução a ser adotada, você consegue colocar isso aqui. E tags para você pesquisar mais fácil lá na hora que você for pesquisar por um problema, tá? Então, basicamente, são essas 3 formas que eu uso para poder coordenar meu projeto. Geralmente, quando eu quero coordenar mais rápido, mais fácil, eu coordeno lá pelo Revit mesmo. Quando eu quero somente visualizar, né, identificar o modelo federado e que o modelo é bem pesado, eu utilizo o SBIM Viewer. Agora, quando eu estou trabalhando em colaboração, que eu quero fazer todo esse processo de clash, aí sim a gente utiliza o Trimble Connect, beleza? Então é isso, muito obrigado por você que acompanhou até aqui. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Atualmente, esse curso de Trimble Connect só está disponível lá no treinamento BIM Pro, tá? Então, se você
tem interesse em aprender um pouco mais, você pode procurar saber aqui também que tem na descrição o link com mais informações sobre esse treinamento. E no mais é só isso mesmo, tá? Muito obrigado a todos vocês.